Olá, bem, se você é novo por aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Mariana Poutose, eu sou médica veterinária integrativa e trabalho com osteopatia veterinária. Sou casada com o meu osteopata querido Marcelo Almeida e juntos a gente montou esse projeto e a ideia surgiu de longos diálogos sobre osteopatia dentro da nossa casa, durante jantares, encontros, churrascos com amigos, e o tema sempre foi muito presente na nossa vida, né? Os dois atuam nessa área, e a gente resolveu criar esse projeto para que esse bate-papo pudesse ser estendido a convidados, a amigos, e a troca de informações sobre o tema pudesse ser ampliada e o conhecimento também. Então, agora eu passo a palavra para o meu amor e ele vai se apresentar também e falar um pouquinho. Bom, vamos lá. Muito prazer. Meu nome é Marcelo Almeida. Eu sou fisioterapeuta osteopata, formado pela Escola de Osteopatia de Madrid. Atuo com terapia manual e osteopatia desde o início da minha formação. E realmente a ideia desse podcast, dessa troca de informação, é fazer com que a boa osteopatia chegue a cada vez mais pessoas através de informação de qualidade, através de conteúdos que sejam relevantes e que possamos transmitir essa ideia para vocês que estão nos ouvindo agora de uma forma leve, simples, para que você possa, de fato, conhecer um pouco mais desse nosso mundo da osteopatia. Então, sejam muito bem-vindos e vamos nessa. Muito bom. Então, eu já sei, mas agora que a gente começou oficialmente esse local, boa sorte pra gente. Boa né? sorte. E conta pra gente como é que a osteopatia surgiu na sua vida, então. A osteopatia, na verdade, ela sempre esteve muito presente na minha vida, desde a época que eu era acadêmico em fisioterapia. Os meus supervisores de estágio sempre foram osteopatas. Eu, desde então, sempre fiquei muito encantado da forma como eles trabalhavam, como eles abordavam os pacientes. As técnicas eram muito impressionantes para quem era um acadêmico ainda. Então, desde que eu me formei, eu tive a ideia de, em algum momento da minha vida, conseguir cursar osteopatia. E, na verdade, esse caminho foi se desenhando de forma muito natural, né? Eu me formei em fisioterapia, fui trabalhar como preceptor de estágio, logo depois eu consegui ingressar na formação em osteopatia, e as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Na verdade, eu sempre comento isso com as pessoas, né? A osteopatia, para mim, ela é como se fosse uma lembrança de algo que eu já conhecia, e não algo tão novo assim. Mas é óbvio que exige uma dedicação de estudo, uma dedicação de tempo muito, muito importante para conseguir entregar também para aqueles que nos procuram um atendimento de qualidade, humanizado. Mas isso realmente a gente vem aprendendo assim ao longo do tempo, né? Mas essa é um pouco da minha história abreviada, né? A osteopatia ela sempre esteve bem presente na minha vida, desde acadêmico e até hoje em dia. Eu que sei. Muita coisa. Até porque dentro da osteopatia humana, a dedicação é ainda maior, né? São muitos anos de formação ali, além da formação de base, né, na fisioterapia, vocês ainda têm uma formação muito mais extensa. Se Deus quiser, a veterinária vai chegar lá um dia também. Na minha época de formação, foram 6 anos de curso, né? Eu me graduei em fisioterapia em 4 anos e fiz mais 6 anos de especialização em osteopatia, fora os cursos livres que a gente vai fazendo ao longo da formação. Mas, no resumo mesmo assim, são 10 anos de estudo para poder realmente estar aqui atendendo aqueles que me procuram, né? Acho que o meu início foi um pouquinho semelhante do seu, né? Óbvio que eu passei por um período ali, eu comecei dentro da integrativa por outras portas, né? Através da medicina tradicional chinesa, né? Em acupuntura, mas
Você sabe que a insatisfação ali, eu sempre sentia que faltava um pouquinho, né? E ter você trabalhando com osteopatia ali na minha frente todos os dias, a gente está 20 anos juntos, então foram muitos anos ouvindo falar sobre osteopatia nos churrascos, nos encontros com os amigos, com tudo, né? E vendo o resultado dos seus pacientes, vendo o resultado em mim, né? Eu digo que casar com osteopata foi o melhor investimento que eu fiz na vida, porque eu tenho você ali disponível, né? E as crianças também, tratando as coisas mais, né, incríveis e que a maioria das pessoas nem sabe que a osteopatia faz, né? E a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Então, eu queria muito poder fazer aquilo que eu via você fazendo, ter os resultados que eu via você obtendo no seu dia a dia, né, no seu consultório. Queria poder fazer isso pelos animais também, mas não existia essa formação aqui no Brasil, né? Então, a gente esteve até pensando em ir para fora, né, para Portugal, para fazer a formação lá. E não por coincidência, né, mas por sincronia do universo mesmo, essa formação surgiu, né, na minha vida através da CBO, que é a escola pela qual eu me formei, né, no momento mais oportuno possível, e aí eu entrei nesse mundo, né, da osteopatia profissionalmente, não só ali como curiosa de antes, e tem sido ótimo poder trocar todos os dias informações com você, conhecimento, dicas, conselhos, dúvidas infinitas, né? Que eu te perturbo muito ali, às vezes, durante a cozinha. Eu pergunto, mas e se eu fizer isso? Então, é ótimo poder ter isso entre a gente. E que bom, obrigada por ter me introduzido nesse mundo. O legal é que as coisas acontecem realmente no tempo certo, né? Porque em algum momento realmente planejamos, né? A gente ia mudar para Portugal, ia mudar a vida inteira para fazer uma formação lá fora, porque não tinha no Brasil, você já estava com aquele ímpeto muito grande de fazer. E quando havia desistido, né? Surgiu não, estava querendo ir, né? E aí eu fui para São Paulo. A gente teve que desistir, na verdade, de ir, porque a Helena estava aí para chegar. Também, é verdade, coincidiu com ela. Não, mas eu fui fazer outra terapia manual, fazer a formação em quiropraxia, né? Sim. Nesse momento. E aí, durante a formação em quiropraxia, que eu soube lá em São Paulo que ia ter a formação de osteopatia, lembra? É verdade. E eu já estava em São Paulo e 2 dias depois ia começar a formação em osteopatia veterinária lá, a primeira turma, o Rodolfo, né? Que a gente vai ter um querido mestre e amigo, que a gente vai ter a oportunidade de recebê-lo aqui também, para contar um pouco mais dessa história. Mas o universo fez ali o seu trabalho de colocar as pessoas certas no momento certo da vida. É verdade. Mas a gente está falando aqui sobre osteopatia, então, já que esse é o nosso primeiro episódio, vamos apresentar para as pessoas, né, para aqueles que estão nos ouvindo e que nunca ouviram falar sobre isso. Então, explica para a gente o que é osteopatia, o que a osteopatia trata. Essa é uma pergunta muito, muito, muito comum. Na verdade, acho que 100% dos pacientes que chegam no consultório hoje de osteopatia não sabem, de fato, o que é osteopatia, não sabem o que ela trata e como ela trata, né? Então, só para criar aí uma informação inicial, a osteopatia é uma terapia manual, né, preconizada, na verdade, por Dr. Andrew Taylor Still, lá nos Estados Unidos. E basicamente utilizamos as mãos para fazer uma autorregulação do corpo. Na verdade, a gente, através de técnicas manuais, estimula o corpo a se autocurar, a se autorregular e assim minimizar os efeitos de qualquer tipo de doença, seja ela musculoesquelética, seja uma doença visceral, seja uma adaptação do sistema nervoso. E, na verdade, isso tudo é feito através da própria terapia manual. Diferente do que muitos acham, né, a osteopatia, ela não é uma massagem corporal, ela não é um estalo na coluna, ela é uma filosofia e um método de tratamento baseado em anatomia, fisiologia e biomecânica, que são as 3 bases que nós utilizamos para propor o nosso tratamento.
Então, de forma bem resumida, a osteopatia seria mais ou menos isso. Você também escuta muito o que é massagem ou que é uma terapia para tratamento de osso? Se trata osteoporose, doutor? Eu escuto muito isso. Todo dia. Todo dia tem o paciente, mas eu achei que era para tratamento de osso, porque o nome leva a um pouco essa parte errada. Acho que Still deveria ter pensado no outro nome. Ele tentou fazer uma alogia ali à alopatia e homeopatia, né? Exato. E ficar no meio do caminho. Mas diferente do que todo mundo acha, a osteopatia ela não trata só doenças ósseas, apenas artroses, artrites. A gente trata doenças do sistema entérico, né, ali do sistema digestivo, a gente trata depressão, a gente trata enxaquecas, a gente trata zumbidos com muita regularidade. Uma outra clínica que é bastante comum na área humana, a gente trata muito bebezinho, né? Tem uma atuação do osteopata na área da pediatria. Eu costumo dizer que tratamos seres humanos, no meu caso, de 0 a 100 anos. Então, se tem chance do corpo se reerguer um pouquinho, o osteopata pode ajudar. Com certeza. Sempre tem algo que a gente possa fazer, né? E na parte da atuação da veterinária, Mariana, como é que os tutores entendem o que é osteopatia? Eu acho que existem as mesmas dúvidas e questões que você relatou também. Muita gente acha que é massagem ou que é uma terapia para tratamento ósseo, né? E realmente o nome leva a crer isso. Ou diante ali de algumas técnicas que a gente utiliza que tem uma manipulação mais suave, né? Então tendem a achar que realmente é apenas uma massagem, né? Principalmente nas técnicas mais faciais. Mas com o tempo a gente vai mostrando os resultados, né? E eles vão entendendo o poder da terapia, né? E entendem que vai muito além disso, né? Pode parecer massagem, mas não é massagem, né? É uma terapia bem complexa e sensacional. É porque, na verdade, tanto os pacientes como os tutores, eles é como se eles tivessem uma visão de uma ótica muito próxima, né, do que o osteopata faz. Mas quando nós, profissionais da osteopatia, né, tanto veterinário como não humano, quando a gente olha o corpo como um todo, a gente enxerga talvez aquela terapia manual com uma abrangência muito maior. Uma coisa que eu lembrei agora aqui, que Still sempre falava, e é o que provavelmente vocês veterinários também fazem muito, é a intenção das mãos, né? Com certeza. Então, se eu posso até fazer uma técnica de massagem no meu paciente, mas se a minha intenção manual é atingir determinado tecido, determinado órgão, essa intenção vai ser muito maior do que uma própria massagem, né? Eu acho que isso na veterinária é levado muito mais em consideração pela intenção do toque de vocês também, né? Com certeza, e essa é uma dúvida muito frequente, inclusive durante as aulas, né? Quando a gente está dando aula, as alunas sempre perguntam, mas me ensina aqui, me mostra a pressão do toque, mas como é que eu sei que eu estou... Então, a intenção no determinado tecido que a gente quer atingir, né? E a pressão é que vai modulando ali, se eu estou na face, se eu estou no músculo, né? No subcutâneo, se eu vou mais profundo para sentir a articulação ou a víscera, né? Então, é a intenção realmente ali do toque e do tecido que eu quero atingir que vai modular essa minha pressão e a minha sensibilidade. Então, com certeza tem tudo a ver com isso. E qual que você diria que é a principal função do osteopata? A principal função do osteopata? Olha, eu diria que a nossa principal função é levar o corpo a ter uma autorregulação, levar o corpo a trabalhar com seus mecanismos fisiológicos para entrar em autocura. Né? E quando a gente pensa nisso de uma forma abrangente, a gente, de fato, sai apenas do sistema músculo-esquelético e entra no sistema humano como um todo. Né? Então, acho que a principal função do osteopata é essa, é que através das nossas mãos a gente consegue aí fazer com que o corpo encontre mecanismos de se autocurar, de se autopreservar, de cicatrizar e assim por diante. A homeostase, né? Trazer o equilíbrio, restaurar o equilíbrio para aquele corpo que está ali, né? em desequilíbrio, né? Exato. E através dessas
suas palavras, né, e suas próprias citações, a gente tem ali os princípios da osteopatia, né? Quais são os princípios da osteopatia, né? Você pode falar um pouquinho sobre eles ali, sobre os fundamentos, né? No que a osteopatia se baseia ali? Então, na verdade, Still, quando propôs a osteopatia, ele margeou ela ali, ele fundamentou a osteopatia em 4 conceitos básicos, né? A estrutura governa a função, é a primeira lei de Still. E aí, se pensarmos que essa lei, ela é engraçado que ele propôs isso em 1873, alguma coisa desse assim. Mas estrutura governa a função, né? Se aquela estrutura está degenerada, a função também vai estar degenerada, né? Se eu tenho um joelho com uma artrose, a função de dobrar, esticar, rotacionar meu joelho vai estar alterada. Se eu tenho uma hérnia de disco na lombar, a minha estrutura está degenerada e a minha função também vai estar alterada. Então, a estrutura governa a função é a primeira lei de Still. A segunda é a lei da artéria, ou lei fluídica, né? Onde, através da terapia manual, das técnicas osteopáticas, a gente melhora a perfusão fluídica, melhora a perfusão de sangue, melhora a troca gasosa daquelas regiões, leva linfa para os tecidos cicatriciais e assim fazendo um melhor processo de cicatrização e regeneração daquele tecido. Então, a segunda lei seria realmente a lei da artéria. Um tecido bem nutrido, ali, bem oxigenado, né? E também acho que também com os dejetos metabólicos, né, bem drenados, ele vai funcionar muito melhor. Com certeza, com certeza. Então, você levando mais aporte sanguíneo, você faz mais troca, melhor cicatrização e remoção dos metabólicos ruins. Realmente é a segunda lei. A terceira lei é a unidade do corpo, né? E essa, teoricamente, para mim, é uma das mais importantes, porque um osteopata ele enxerga um corpo como um todo, né? Seja na osteopatia humana, seja na veterinária, não tem como a gente propor um tratamento de osteopatia pensando só numa coluna lombar, pensando só no membro inferior. A gente enxerga o corpo como um todo, de fato, como uma unidade. Quando a gente pensa em unidade, a gente acaba pensando, de novo, não apenas no sistema músculo-esquelético, é a unidade do corpo. Então, é a coluna torácica que se relaciona com as vísceras torácicas, que se relacionam com as fáscias, que se relacionam com os ossos, e assim como um todo. Então, realmente é o corpo como uma unidade, tá? E a última lei é a lei da autocura, que todos nós, seres vivos, temos a capacidade de nos autocurar. O exemplo mais clássico que eu gosto de utilizar é que não é todo machucado, todo corte que a gente tem na pele que a gente precisa tomar ponto, passar pomada, passar mertiolate, que hoje em dia não arde mais, né? O corpo ele vai ter a capacidade de se autocurar, de se autopreservar e cicatrizar aquela lesão. Então, esses são assim, os 4 fundamentos criados por Still para nortear a osteopatia. E dentro dessa unidade do corpo é muito comum, inclusive, né, da nossa avaliação, às vezes, ir muito além daquilo que, no meu caso, o tutor ou o responsável espera, do seu caso do paciente, né, que ele vem com uma queixa e, às vezes, a gente, né, identifica questões no extremo oposto, né, e acaba focando muito mais distante da queixa principal daquele paciente do que onde ele trouxe aquela queixa principal para a gente, né, justamente por a gente conseguir enxergar o corpo como um todo e avaliar o corpo todo independente do diagnóstico que ele chega ou da queixa que ele apresenta, né. Eu acho que o legal de nós sermos osteopatas, tanto humano como veterinário, nós sermos grandes detetives do corpo, né? Exato. Eu acho que termos ferramenta para enxergar o além de um diagnóstico clínico, para enxergar o além do que o paciente está falando, é o que torna a osteopatia tão bonita, né? Porque tratar um diagnóstico vindo já estruturado por um outro profissional de saúde é muito simples, mas você realmente dar um diferencial, entregar um diferencial dentro dos seus mecanismos de busca de diagnóstico
é o que torna a osteopatia muito legal, né? Exatamente. E buscar os porquês, né? Eu sempre falo que o que é mais interessante na osteopatia é que ela vai buscando os porquês anteriores e vai perguntando muito além. Vai aprofundando cada vez mais. Muito, né, essa investigação. Então, o paciente que chega ali com uma lesão no joelho, né, ligamentar, ele não é só aquela lesão, mas aí muitas vezes ele vem encaminhado para o tratamento dessa lesão, mas eu tenho que investigar muito além. Por que aquela lesão naquele joelho? Por que só naquele joelho? Por que não no outro? Por exemplo, numa ninhada com outros irmãos. Por que só ele desenvolveu aquilo? Então, o que tem acima? O que vem além daquilo, né? Quais são as estruturas com que aquela região se relaciona? Então, a gente vai indo muito além do que a maioria, né? E aí vai realmente sendo esse detetive que você falou. Eu acho que isso é delicioso de fazer, ao mesmo tempo bem desafiador, né? Mas é a melhor parte da profissão. É gostoso de fazer quando você consegue enxergar ali, né, aquele sistema todo funcionando e o sistema de molas ali, de elásticos, né, que se interconectam e enxergar a causa daquilo e ir lá atrás e corrigir a causa primária disso, né? É bem legal. Difícil, mas legal. É verdade. Mas aproveitando que você está falando um pouquinho da osteopatia veterinária, me fala como é que funciona uma consulta sua de osteopatia veterinária hoje. Veterinária? Bem, quando o paciente chega para mim, primeiro eu busco ouvir, né, a principal parte ali, né, boa parte do meu atendimento é primeiro fazendo a anamnese, coletando o histórico todo daquele animal, né, entendendo qual é a relação dele com o tutor, né, qual é o papel que ele desempenha dentro daquela família, qual é a expectativa do tutor em relação ao tratamento também. E aí vou ouvir a queixa, né, desse tutor e entender o histórico por trás daquela sintomatologia inicial que eles me apresentam. E aí, quando eu chego, né, na parte, depois eu parto para uma avaliação física, estática, onde eu vou observar, né, compensações, áreas de hipertrofia e hipotrofia, enfim, umas questões mais anatômicas e visuais. Depois avalio ele sempre que possível numa dinâmica, né, ou seja, em movimento. Eu vejo ele desde o momento que eu chego na casa daquele tutor, né, quando eu atendo na casa, né, em domicílio, eu já vou observando qual é a movimentação daquele animal, como é o piso da casa, quais são os ambientes que ele frequenta, se ele sobe ou desce do sofá, qual é a interação dele com outros animais e com aquela família. Então, eu já vou observando ali muitas nuances, né, da rotina daquele animal. E aí já vou fazendo uma avaliação dinâmica também. Depois eu faço a avaliação estática, né, visual, e aí eu parto para uma avaliação, né, palpatória, né. Então, através das mãos ali, eu falo uma anatomia em braille, né, através das mãos que a gente vai identificando, né, tudo que precisa ser feito e vou alinhando junto com as queixas daquele responsável, né, do tutor, para tentar encontrar o nosso diagnóstico próprio, né? Porque eu acho que isso que é legal da osteopatia, que a gente tem meios de diagnóstico e de tratamento próprios, né? Então, através da nossa avaliação, do nosso olhar ali, encontrar as disfunções e realizar o tratamento baseado nos nossos achados, né? E não só na sintomatologia na queixa que aquele tutor veio trazendo para a gente inicialmente, né? Então, basicamente é isso. Aí depois eu faço ali os estímulos, né, e as técnicas necessárias para correção daquilo da melhor maneira possível. Explico também a dinâmica que pode melhorar a rotina daquele animal, como às vezes a utilização de tapetes antiderrapantes, um suplemento ou outro que possa contribuir, né, para melhora do quadro dele, mas basicamente é assim que funciona. Então é um tratamento, né? Ali a gente estipula um plano meio que de tratamento, a periodicidade dos atendimentos e tal, e tenta chegar a um prognóstico, né, que favoreça o quadro daquele animal. Como que funciona para você? Na verdade, só complementando o que você falou, eu lembro sempre que a gente está conversando em casa, você também fala muito sobre a alimentação, né? Com Isso certeza. É uma coisa que você comenta muito, né? Que existem tipos de inflamações tipos de alimentações que são mais inflamatórias, menos inflamatórias. Eu lembrei disso agora também porque
No caso do humano, né, se a gente tem uma alimentação inflamatória, você consequentemente vai ter mais dor. E eu sempre ouço você falando com seus tutores ou comentando quando a gente está conversando em casa, o animal está comendo tal ração, essa ração é ruim e tal. Então, acho que a alimentação também é um fator que você observa bastante. Né? Bastante, né? Enxergar o todo, né, daquele paciente, né? Entender todos os motivos que possam ter favorecido aquele quadro, enxergar a dinâmica de vida dele completa, a relação dele com os tutores, né? E a alimentação é um fator, com certeza, muito relevante ali, porque a gente ainda enfrenta um desafio muito grande com relação à praticidade, né? A gente mudou completamente ali o sistema de alimentação dos animais, né? Eles se alimentavam originalmente lá, sei lá, de 70%, 80% de umidade nos alimentos, e as rações são o inverso disso, cerca de 10% de umidade. Então, a gente mudou completamente o tipo de alimentação que esse animal recebe e, consequentemente, a atuação do sistema digestivo dele também, né? Então, ele precisa consumir muito mais água, né? Ele está recebendo no sistema digestivo um alimento completamente diferente, então ele vai exigir várias adaptações em relação a isso. E a praticidade da ração é excelente, né? Você ter um alimento ali fácil de pegar num potinho para colocar no comedouro do animal e tchau, é ótimo, né? Mas é como se a gente estivesse se alimentando de McDonald's todo dia, né? A ração é ultraprocessado, então acaba tendo, né, esse potencial inflamatório geral para o corpo que vai contribuir para o quadro, né? Em algum momento ela vai somar com outros fatores e aquele animal entra em desequilíbrio, né? E é claro que o ideal é a alimentação natural, né, da maneira ali mais diversa possível, né, com a orientação de um nutricionista, mas é um desafio para as famílias, né? Se muitas vezes já é um desafio preparar o próprio alimento, né, da família, imagina, né, de mais um membro, enfim, isso é muito complexo dentro do âmbito familiar de cada um, né? Mas a gente tenta aconselhar sempre da melhor maneira possível, né? Sim. Mas é um desafio. E falando de desafios, né? O que você enxerga como sendo o maior desafio dentro da osteopatia humana? O maior desafio, na verdade, são alguns desafios, né? São alguns grandes desafios que a gente tem que vencer todos os dias. Acho que o principal é fazer o paciente entender que a osteopatia, não diferente de qualquer outra especialidade da fisioterapia ou da área de saúde, ela é um propósito de tratamento. A gente precisa de um tempo para propor um tratamento. É óbvio que existem as consultas milagrosas, né, que o paciente chega com uma dor e vai embora sem dor, mas, na realidade, a osteopatia ela necessita de um programa de tratamento. E muitos pacientes, às vezes, chegam, outros colegas da profissão indicam, falando, olha, eu estou tentando resolver com fisioterapia, não consegui, vai no osteopata. Aí o paciente chega achando que vai fazer uma consulta e resolver o problema da vida dele, e, na verdade, não é assim. A gente realmente precisa... a gente baseia o nosso tratamento dentro de um prognóstico, dentro de um diagnóstico específico. Acho que a primeira grande dificuldade seria essa, né? Assim, fazer o paciente entender que é um tratamento e não uma consulta mágica. O segundo grande desafio é fazer com que as pessoas entendam que a osteopatia é muito mais do que um estalo na coluna. Uhum. E que, na verdade, hoje, após alguns anos já de formado, o que eu menos faço é estalar a coluna do meu paciente. A gente trabalha com manipulação articular para acelerar ou gerar alguns estímulos para gerar respostas em tecidos específicos do corpo. Mas eu disse ainda há pouco que eu trato também idosos de 100 anos e trato bebês de 0 anos. Eu não posso estalar um bebê e eu não posso estalar um idoso. Então, se a osteopatia fosse apenas estalo, eu não poderia tratar nenhuma dessas duas extremidades dos seres humanos. Uhum. Então, fazer com que o paciente entenda que ele vai chegar, às vezes, numa consulta de osteopatia e não vai ter nenhuma manipulação articular é um grandíssimo desafio, porque ele já vai pedindo, doutor,
aqui meu pescocinho, eu senti que a vértebra está fora do lugar. Nossa, a vértebra está fora do lugar todo dia. Me instala aqui, doutor. Aqui, só aqui, ó, eu tenho certeza que se você fizer o CLEC, resolve tudo, e na verdade não é assim. Então esse é um desafio bem bacana também de se vencer, e é legal quando você explica para o paciente que muitas vezes não há necessidade de fazer o estalo, e mesmo assim a dor dele vai embora, porque ele começa a entender realmente a unidade do corpo. Sim. E eu gosto muito de mostrar isso para o paciente, olha, está doendo aqui, que você está dizendo que está fora do lugar. Mas se eu faço isso aqui em outro tecido? Nossa, essa dor vai embora. Então, para que eu vou mexer ali? Exato. Naquele ponto onde você quer instalar? Então, esse é um desafio bem agudo, bem diário na minha rotina de atendimentos a humanos. Mas e na veterinária? Quais são os grandes desafios que vocês enfrentam? Ou que você enfrenta no seu dia a dia? Tem os desafios semelhantes, né? Mas eu acho que o mais relevante deles na veterinária é que eu brinco que se assemelha muito ao atendimento pediátrico, né? Porque o nosso paciente não fala. Então, a queixa vem através do tutor, né? E do responsável. E o responsável, muitas vezes, nem sempre ele é fiel em relação a todas as informações, né, que ele vai passar para a gente, e não por maldade, às vezes é por medo de julgamento mesmo, entendeu? Às vezes ele demorou a conseguir observar aquela sintomatologia, justamente porque o nosso paciente não fala, né? Então, às vezes ele chega num estado já crônico ali, arrastado, e aí o tutor fica realmente sem graça de dizer que demorou a perceber aquilo, ou realmente achava que ele estava mais cansadinho, e não que aquela hipomobilidade, aquela falta de movimento que o animal, por exemplo, estava apresentando, ele não relaciona a dor, ele só achava que ele estava mais sonolento, mais cansado, então a gente vai esmiuçando, né, essas informações e vai correlacionando ali com tudo que o tutor fala, mas o mais importante, né, para a gente é fazer uma boa consulta física ali, né, uma boa palpação, uma boa avaliação física mesmo daquele animal, porque como ele não tem como se expressar, né, é através das mãos que a gente vai fazer a leitura de todo o corpo, né. Então, isso inclusive num paciente, né, tem muitos pacientes que vieram de resgate, né, e que a gente não tem histórico do animal para entender, né, de tudo que ele já passou. Às vezes ele chegou na família naquela semana, né, e então é através da avaliação física que eu vou descobrir tudo que está acontecendo naquele corpo, e independente do relato do tutor, eu tenho o que fazer, né, e isso é uma coisa que eu acho sensacional na osteopatia, a gente ter o que fazer independente do relato do responsável, né, independente da queixa principal dele. É saber ouvir o corpo também, né? Exato, né? E mesmo num paciente rígido, né, que chega, que não tem queixa nenhuma, a gente fazendo uma boa avaliação, a gente vai identificar quais são os pontos chaves ali que estão precisando de mais atenção, que podem estar gerando uma compensação, uma adaptação, né? E a gente vai impedir a progressão daquela lesão, né? Então, acho que esses são os maiores desafios. Eu adoraria que todo mundo tivesse a mentalidade, né, de enxergar a osteopatia como prevenção, né, e antecipar isso tudo, porque o resultado seria sensacional, né, e infinitamente melhor, mas a maioria das vezes o desafio é esse, é o tutor que já chegou, já fez milhões de terapias, já tentou várias alternativas e especialidades e chega para a gente como a última tentativa, né, então já está sem muita esperança, né? Ou espera um milagre. Então, tem esses desafios. E acho que um deles também, o principal deles, é que eu sinto que os tutores negligenciam bastante ou não dão a relevância que deveriam para as questões emocionais dos animais, né? Muitos ainda enxergam de maneira bem superficial ou imaginam que eles não sintam as mesmas emoções que a gente, né? E a realidade é que eles sentem medo, ansiedade, né? Tristeza, euforia, tudo isso que a gente sente também. Sofrem com esses mesmos distúrbios emocionais, né? E isso afeta
o corpo deles diretamente, né? Então, fazer essa conexão, mostrar isso para o tutor, que questões emocionais, talvez de manejo, de relações ou de traumas anteriores, podem estar afetando muito o quadro daquele animal. Um exemplo que eu costumo usar bastante nós dois aqui conversando e chega eu com meu histórico de vida, você com o seu, né, e seus traumas, chega uma terceira pessoa e dá um susto em nós dois. E diante do meu histórico, eu vou achar aquilo hilário, eu vou rir e vou desencadear toda uma bioquímica voltada para o prazer e para o bem-estar, né? E você, em contrapartida, né, diante do seu histórico de vida e das suas experiências anteriores, você pode desencadear uma reação oposta, né? E ter taquicardia, hiperventilar, tomar um susto muito grande, vai desencadear uma cascata bioquímica toda voltada para o estresse, né? Então, isso vai ter uma resposta física no nosso corpo, e isso se manifestando de maneira constante ali na vida daquele animal, contribui muito para o quadro dele, né? E pode mantê-lo ali numa situação de estresse crônico que vai exigir um tratamento ainda mais intensivo, né? E que pode agravar aquelas questões que estavam mais superficiais anteriormente, né? Então, acho que esses são os nossos principais desafios. Fora que, ainda comparando ali com a questão da pediatria, a gente tem uma desvantagem de que no pediatra o paciente não morde, não é agressivo e nem ataca quando está com dor, né? Eu brinco muito que eu preciso cutucar a onça com vara curta, né, para entender onde dói neles ali, né? Eu preciso palpar, preciso mover, preciso mexer para entender quais são as zonas críticas, né, e que demandam mais atenção ali. Inevitavelmente é assim que eles sinalizam onde dói, né? Ainda bem que o cachorro mais bravo aí que você fala sempre é o pincher, né? Ele vai ter a mordidinha pequenininha. São os mais Você diz que ele é o mais bravo de todos, ainda bem que é o pincher. Os pequenininhos que estão os maiores desafios ali, né? Os grandões geralmente só botam medo na imagem, mas são bobões, bonachões toda a vida. Os pequenininhos que a gente tem que ficar atento, porque o estrago no dedo é grande. Na ferramenta de trabalho, né? Não pode. Com certeza. Muito bom. E você enxerga esses fatores emocionais também de forma relevante nos quadros dos seus pacientes, Marcelo? Muito, muito. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com analogias e exemplos, né? E eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, faço uma analogia muito bacana, né? Se você hoje ganhar na Mega Sena da virada, o seu corpo ele vai se comportar de uma forma, você vai relaxar, respirar bem suavemente e tirar todo o peso dos boletos do seu ombro. A segunda Mega Sena. Mas aí, se você descobre que você tem uma dívida milionária igual a da Mega Sena, a sua respiração vai ficar curta, a sua postura vai ficar rígida, os seus hábitos vão ficar mais assustados. E é exatamente assim que as emoções ou os fatores externos influenciam no nosso corpo, né? Quando você está relaxado, você tem uma outra percepção corporal de quando você está tenso. Então, se você tem uma doença pré-existente, você tem uma hérnia de disco, você tem uma enxaqueca, você deu uma topada no seu pé, dependendo da relação do meio ambiente que você tenha, quando eu digo meio ambiente, não é com a natureza, né? É do ambiente onde você está inserido, das suas relações de vida, das suas relações de trabalho, das suas aceitações do mundo como elas são ou não, dependendo do seu limiar de estresse, aquele trauma vai se manifestar de uma forma ou de outra. Então, de um modo geral, quando você está com o seu limiar de estresse muito alto, as suas percepções para a dor também ficam mais altas. Então, eu gosto muito de mostrar isso para os pacientes, né? O paciente chegou lá com uma crise de dor no ombro. Mas aí, quando eu vou fazer uma avaliação do estado emocional dele, o cara está sem dormir direito, está cheio de problema familiar, descobriu que tem uma doença pré-existente na coluna, que o médico disse que tem uma relação com a dor no ombro dele. Então, ele foi somatizando problemas atrás de problemas, e isso deixou o limiar de estresse dele alto e, consequentemente, a percepção de dor dele também está alta. São casos de tratamentos que muitas vezes a gente tem que propor, são tratamentos distintos, né? No primeiro momento, eu gosto de utilizar algumas estratégias, né, que a gente chama de hands-on ou hands-off. Uhum. Né? No hands-on, você vai chegar lá e vai fazer as técnicas manipulativas que tiver, as correções estruturais,
alongamento, mobilização articular. Você vai fazer o trabalho osteopático manual de uma forma integrativa ali para aquele tecido que está sofrendo. E no hands-off, você vai tentar criar estratégias para que o paciente diminua o seu limiar de estresse. Eu gosto muito de orientar meus pacientes a tomarem chás, né, à noite, antes de dormir, para tentar ter uma noite melhor de sono, a fazer uma atividade física regular, musculação, pilates, yoga, terapias. Então, são estratégias também que a gente pode utilizar como hands-off para tentar regular esse paciente a diminuir o limiar de estresse dele e, consequentemente, ele diminui também a percepção de dor. O que é muito comum é o paciente, de repente, estar numa segunda ou terceira consulta de osteopatia, quando eu reavalio as estruturas que estavam adaptadas no início do tratamento, as estruturas estão ok, já tem uma melhor mobilidade, elas já conseguem fazer a sua função de forma mais organizada, mas o paciente continua relatando a mesma dor. E aí eu mostro para ele, olha, essas estruturas aqui já estão organizadas, mas você está falando que está com a mesma dor, será que existem outras coisas potencializando a dor? Aí é quando essas estratégias hands-off entram em ação. Mas, com certeza, assim, o que a gente mais observa nos pacientes que estão agudos com a sua dor é que existem fatores estressores externos atuando sobre aquela dor. Isso aí é extremamente comum. Perpetuando aquele quadro, né? Exato, fazendo como se fosse um looping, né? É como se a dor que ele sente fosse a justificativa para o estresse. Ou vice-versa, né? Então, eu estou estressado porque eu tenho dor, ou eu tenho dor e estou estressado. Então, isso é um sistema que se retroalimenta o tempo todo. E, na verdade, o que eu enxergo também? Que muitos pacientes, eles têm dificuldade de sair desse looping. Ou porque não querem mudar o padrão de vida, não querem mudar um padrão alimentar, como você mesmo disse há pouco, da alimentação dos pets. Às vezes o cara também não quer parar de comer junk food toda semana. O cara não quer iniciar uma atividade física. O paciente acha que é bobeira fazer um pilates, quando todas essas estratégias elas vão somar para que ele recupere a saúde. Não é um castigo para ele. Muitos veem isso como um castigo, de tá mandando eu parar de tomar um remédio e fazer atividade física. Eu tô falando para você parar de tomar um remédio e fazer atividade física. Mas a nossa forma de enxergar a saúde hoje, ela está um pouquinho alterada, né? Eu acho que é muito isso. Com certeza. Acho que nós aprendemos ao longo dos anos muito mais a remediar do que a realmente tratar e prevenir, né? E prevenir. O remédio é muito mais valorizado do que a prevenção, com certeza. É verdade. Não é à toa que a indústria farmacêutica aí lucra, né, bilhões com isso, mas esse realmente é outro tópico. Isso aqui dá um outro podcast para a gente conversar. Mais embaixo, com certeza. Mas o que eu observo, Mariana, que a osteopatia no mundo do humano, ela já é um pouco mais difundida, né? Mas ela não é, assim, as pessoas ainda chegam sem saber muito bem o que é osteopatia. Uhum. E na veterinária, como é que esses pacientes chegam até você? Como é que isso funciona? Com certeza na veterinária a gente está engatinhando ainda, né? Se na osteopatia humana vocês já têm, né, esse processo todo de ter que explicar o que é a terapia, né? Dizer que não é tratamento de osteoporose. Isso é muito comum os tutores me perguntarem, mas se na humana vocês estão nesse processo ainda, né, de divulgação, é uma terapia relativamente recente, né? Mas na veterinária, então, a gente está engatinhando, e principalmente no Brasil, né? Acho que fora do Brasil já é muito mais difundida e conhecida, na Europa principalmente, e nos Estados Unidos também, na Inglaterra, mas aqui a nossa primeira turma surgiu há poucos anos, né? Eu, inclusive, participei da primeira turma de osteopatia veterinária do Brasil, que a CBO, que é o Colégio Brasileiro de Osteopatia, no qual eu me formei, trouxe, né, um primeiro professor, inclusive italiano, né, que é o Paulo Tosi.
trouxe ele para o Brasil para dar essa formação para a primeira turma. E eu tive a grande felicidade, a oportunidade de conseguir estar ali, como eu disse antes, né, dentro dessa sincronia do universo, no momento certo, na hora exata, para conseguir participar desse sonho. Mas eu fui a primeira do nosso estado, né? Foi uma turma em Campinas, inicialmente ali, e com poucas alunas, né? E trouxe aqui para o nosso estado, eu fui a primeira. Então, imagina, aqui ainda estamos engatinhando, né? Eu ainda vou a passos lentos ali, tentando fazer uma divulgação dentro do que a nossa rotina caótica ali com as crianças, né, permite, mas minimamente ir divulgando um pouquinho, apresentando um trabalho ou outro, para que a gente consiga atingir mais tutores e principalmente colegas, né? Mas na maioria das vezes vem através de colegas, né, que participam da minha rotina, né, e conhecem o meu trabalho e acabam indicando para o atendimento com osteopatia, ou eu apresento, né, para aqueles que vêm dentro da busca através da acupuntura, eu vou apresentando outras técnicas de tratamento também, não é todo paciente que tolera 100% as agulhas, né, embora elas sejam indolores, ali falando da acupuntura. Alguns pacientes realmente não. Eu digo que cada corpo tem a sua linguagem, né? E tem aqueles que preferem as terapias manuais e tem aqueles que preferem mais a acupuntura, e isso me trouxe mais ferramentas, né, de trabalho, né? Então, vou fazendo essa divulgação, mas a maioria ainda vem através de colegas, né? E muitas vezes, inclusive, uma indagação constante é aquilo que a gente já falou, né? O tutor traz uma queixa, o colega me encaminha por uma queixa e eu acabo tratando outras coisas além daquela queixa principal e daquele diagnóstico que ele chega, né? Eu acabo enxergando muito além daquilo e como você disse, num exemplo anterior, acabo tratando uma outra região que tinha aquele sintoma como consequência, né? Então, acabo atuando, às vezes, à distância e o tutor questiona, mas você não vai tratar ali o joelho, o quadril? E eu falo, não, porque ele está sendo uma compensação. Eu encontrei coisas mais relevantes aqui e que demandam mais da minha atenção agora, né? Para que eu possa restabelecer, né, o equilíbrio desse corpo. Então, vamos a passos lentos, porém progressivos, dentro da divulgação da osteopatia. Mas acho que agora a coisa está caminhando bem mais. A gente já está com a primeira turma de osteopatia aqui do Rio de Janeiro se formando agora na metade do ano. Então, fora, lá em Campinas, a gente já teve outras turmas, né? Então, estamos caminhando na divulgação entre colegas e na divulgação entre os alunos também. A procura tem sido cada vez maior, porque realmente os resultados, né, e são bem consistentes e trazem bastante felicidade para a gente. Sempre tem algo que a gente possa fazer dentro da osteopatia para ajudar no quadro de saúde daquele animal, independente da queixa dele, né, do quadro atual dele, seja uma abordagem mais metabólica, mais fluídica, né, ou, enfim, osteoarticular, facial, né, de cicatrizes. As cicatrizes são ali campeãs de atuação nos meus atendimentos, porque a castração ela está presente aí em 90% dos animais da nossa rotina, né? E as cicatrizes têm um grande impacto, né, sistêmico. E Sim. A gente vai abordar isso em outros momentos também, né? Mas na maioria das vezes eles chegam assim, uns pouquinhos. E o legal, você comentou da cicatriz, né? Quando a gente enxerga a cicatriz como um dos agentes que podem estar levando o paciente a ter dor, quando a gente trata a cicatriz, às vezes a dor Exato. vai embora, né? E pouco se fala isso. Hoje em dia está um pouco mais difundida a informação das cicatrizes e seus reflexos viscerais e somáticos ali na relação da dor. Relações faciais, né? Mas antigamente, né? E é legal você falar, né? Pô, trata uma cicatriz, melhora a mobilidade coxal, como você diz, né? do membro e o cachorro começa a claudicar melhor, começa a andar melhor. Então, eu acho que é bem legal. Acho Sim. que é bem... E é também
um desafio explicar isso para o tutor, porque muitas vezes é um paciente que foi castrado há 10 anos atrás, entendeu? Então, você explicar para ele que aquela cicatriz, ela continua gerando uma repercussão negativa naquele corpo durante tanto tempo, né? E continua sendo ela ali a fonte primária do quadro que ele vem apresentando, né? Ele só perdeu a capacidade de equilibrar bem os pratinhos, né? Ele vinha numa boa adaptação, ele vinha conseguindo manejar aquilo bem, mas com o tempo outros fatores vão se somando àquele quadro até que chega um momento que aquilo passa a ser tão relevante que os pratinhos caem, né? E aí ele entra em desequilíbrio, né? Existe, Marcelo, algum conceito ou crença dentro da osteopatia que você gostaria de desmistificar aqui agora para os pacientes e, enfim, outros profissionais? Algum conceito, vamos lá. Acho que o da massagem é um deles, né? Eu acho que tirar a ideia do paciente de que a osteopatia é uma massagem é o primordial, é como dissemos aqui no início da nossa conversa, né? A gente pode até propor uma técnica de massagem, uma miofacial, né, como hoje em dia as pessoas gostam de falar, mas a intenção manual ela é muito maior do que uma massagem. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tirar a ideia de que a osteopatia é uma massagem. Tirar a ideia de que a osteopatia é um estalo na coluna. Essa aí seria a campeã. E, na verdade, eu gostaria muito que os pacientes que necessitam de osteopatia... Hoje, quase que 90% dos pacientes que buscam osteopata são para tratarem dores de ordem musculoesquelética. O cara torceu um tornozelo, tem uma hérnia de disco, está com torcicolo, tem uma lesão na escápula, no ombro. Mas a osteopatia trata muito mais do que isso. Nós tratamos enxaqueca, eu já tratei depressão, já tratei infertilidade masculina e infertilidade feminina. Nós tratamos transtornos no eixo hormonal, tanto masculino como feminino. Nós tratamos endometrioses, nós tratamos síndromes gastrointestinais, cólon irritável, gastrite, refluxo. Nos bebês tratamos assimetrias cranianas, tratamos cólicas, tratamos disquesia, insônia no bebê. No idoso nós melhoramos a qualidade de sono, mobilidade articular. Então a osteopatia, ela é para isso tudo. Só que eu acho que criou-se um mito, até pelo nome, de que a osteopatia é uma especialidade que trata osso ou trata apenas doenças articulares. Então, isso é um conceito que seria ótimo se a gente conseguisse quebrar, vencer essas barreiras, porque a gente consegue entregar muito mais do que a realidade dos pacientes tem, né? Muitas vezes o paciente chega no meu consultório. Tem um caso que eu vou contar rapidinho aqui que foi muito legal. Eu atendi uma menina muitos anos atrás. A mãe dela me procurou porque ela estava com uma dor bilateral nos joelhos. Ela tinha 14 anos e ela andava toda curvada, com bastante dor. E aí a mãe dela falou que, na época, o médico queria fazer uma cirurgia nos joelhos dela, porque ela estava com o joelho muito para dentro, sabe, assim, como a gente chama de valgo. E a menina sentia dores ao caminhar, dores ao ficar em pé, e era um quadro realmente muito difícil. Ela tinha 14 anos de idade. Que menina de 14 anos de idade quer operar os dois joelhos, né? E aí, o que me chamou muita atenção dela, né? Me chamou a atenção a postura, a forma como ela andava. Ela ficava, por conta da dor, com o corpo muito em flexão, com os joelhos muito rotacionados para dentro, e ela sentia dor abdominal. E aí eu perguntei para a mãe se ela já tinha iniciado ali os ciclos menstruais dela, se já tinha feito a primeira menstruação e tal, se já tinha ido no ginecologista para fazer exames e tal. E, na verdade, descobrimos que ela estava com uma endometriose muito grande. E aí, a endometriose que ela estava tendo fazia com que ela ficasse nessa posição de flexão de tronco, porque ela tinha uma dor abdominal bastante importante. E existe uma relação muito íntima do aparelho genital feminino com os membros inferiores, né? Principalmente com o joelho, com a pelve. Então, estava existindo ali um mecanismo reflexo, sabe? Assim, um problema no útero gerando um reflexo no joelho. E aí o joelho dela doía.
Então, quando ela foi no ginecologista, fez os exames, regulou o eixo hormonal, eu propus o tratamento de correção da postura dela, diminuição das tensões abdominais e conseguimos organizar o corpo dela. Hoje em dia ela já é uma mulher enorme, não a vejo há muitos anos, mas pelo que acompanho em rede social já é até mãe. Então, consegui ali, apenas com um tratamento conservador, pedindo um olhar mais amplo, um tratamento conservador, indo para outros profissionais, a gente conseguiu tirar ela ali de uma mesa de cirurgia e devolver a saúde para ela. Então foi uma experiência muito legal, mostrando exatamente esse exemplo de que a osteopatia não é só para tratar osso, a gente tinha que tratar ali, no caso, o útero dela, para resolver um problema articular. Então, se tiver que quebrar algum paradigma, seria de fato esse, fazer com que a população, com que todos enxergassem a osteopatia como uma terapia manual, uma medicina que abrange o ser humano e não abrange apenas o esqueleto do ser humano. Exato, com certeza. E você, Mariana, eu contei um caso agora aqui, uma experiência minha, você tem alguma experiência de sucesso assim para contar para gente, dentro da osteopatia veterinária? Tem algumas histórias interessantes e justamente são esses casos que não envolvem, né, tanto estruturas, não envolvem questões tanto estruturais que me deixam assim mais empolgada dentro dos tratamentos com osteopatia, né? Então são aqueles que envolvem questões viscerais, né, e uma resposta assim inesperada, né, dentro do responsável quando nos procura, né, que aquilo acaba sendo um achado e um deles é a paciente de uma tutora que acabou se tornando uma querida amiga, né, e que veio com uma queixa visceral, muitas internações, uma gastroduodenite ali hemorrágica intensa, né, então ela já buscava ali que qualquer coisa pudesse ser feita, é aquela que vinha solicitando minha ajuda, porque eu realmente não aguento mais tantas internações, ela realmente está sofrendo muitos quadros de vômito, né, e de diarreia com sangue, e o tratamento visceral ali, né, a abordagem visceral da osteopatia, devolveu qualidade de vida para esse animal e hoje ele está aí há 3 anos sem nenhuma crise, sem nenhuma internação. Então, esses casos em que a gente acaba atuando de forma não esperada, né, daquilo que se tem como preconceito da osteopatia, são os que mais me envolvem, me apaixonam. Então, são aqueles em que a gente consegue também trazer uma resposta, uma qualidade rápida, né, uma resposta rápida para a dor daquele animal, né, e que às vezes está em estruturas, por exemplo, teve uma paciente também que era de uma tutora queridíssima e que ela apresentava uma cervicalgia importante, né? E eu descobri a origem através de uma cicatriz na face. Então, ela que causava toda uma questão de tensão facial e gerava reflexo na cervical e no ombro daquela paciente. Então, tratando a cicatriz da face, eu consegui devolver qualidade de vida, né? E sanar a dor e a queixa daquela paciente, mas nenhum outro colega conseguia enxergar, né, dessa forma integral. E a essas integralidade relações, do sistema mesmo. Exato, né? Essas relações do corpo. Outra, uma paciente também que eu adorei o quadro, é uma paciente que faz tratamento neurológico intensivo, né, que tem crises convulsivas de frequência e que apresentou uma neurite braquial também ali intensa, né, com intensa flexão do membro a ponto de não conseguir nem colocar esse membro em apoio no chão. Então era um animal que a gente precisava apresentar um plano de tratamento ali mais suave para que isso não desencadeasse novas crises, né, a questão comportamental e emocional para ela era muito relevante dentro do desencadeamento das crises. Então, eu fui realizando ali
um tratamento envolvendo mais as fáscias neurais ali, né, e com mobilizações que favorecessem a recuperação daquele tecido, e hoje ela já está aí há mais de um ano sem crise, e tratando esse corpo de forma global, né, não só focando ali na queixa principal, mas depois tratando esse corpo de forma global, e associada junto com a acupuntura também. Hoje ela já está aí há um ano sem crises convulsivas, com redução da medicação. Eu acho que isso é um baita sucesso também, quando a gente consegue unir junto com outras terapias, né, a redução da medicação, ou favorecer até a atuação do tratamento de base que outro colega já está realizando, né? Então, sim, eu consigo trazer para aquele paciente o melhor aspecto possível, né, de reequilíbrio, de saúde ali, e de estado, né, geral, para que ele possa responder melhor até o tratamento medicamentoso que ele já está fazendo, né, ali como tratamento de base. Então, esses são os casos que me deixam assim mais empolgada, né, em relação a isso tudo. Eu acho legal porque você estava falando de questões viscerais, né? Não é que toda lesão que um paciente que busca osteopatia precisa ter essa magnitude, né? Precisa ter essa complexidade de ter uma relação visceral envolvida, ter uma relação neural envolvida. A gente não está dizendo isso. Mas é porque quando se enxerga o corpo como uma unidade, a gente precisa fazer essas relações, né? E como exemplo de que nem sempre vai ter milhões de questões envolvidas numa sintomatologia do paciente, na última semana eu atendi uma paciente que estava com uma dor no membro inferior esquerdo há mais de 5 semanas. Ela buscou o ortopedista, pediu o exame de imagem, no exame de imagem apareceu lá que ela tinha uma hérnia de disco. E aí o ortopedista falou, não, vamos tratar a hérnia de disco, vamos fazer o tratamento medicamentoso e tudo mais. Vai iniciar a fisioterapia e tratamento medicamentoso. Iniciou a fisioterapia, iniciou o tratamento medicamentoso, nenhum estava atingindo o sucesso de diminuir o quadro de dor que ela estava esperando. E aí recomendaram que ela buscasse um profissional osteopata e ela chegou até mim. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com pacientes novos, quando eu estou conhecendo, é de fato ouvir o que o paciente está falando. É conhecer a história, fazer perguntas, é ser aquele profissional bem fofoqueiro. Eu quero saber de tudo que ele pode me contar para eu arrancar o máximo de informação possível. É isso aí. E aí ela foi me falando, aí dentro dos relatos dela, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Ela tinha lá uma entorse de tornozelo, ela tinha uma dor na região posterior do joelho. E quando eu perguntei se ela havia tratado essa entorse de tornozelo e essa dor na região posterior do joelho, ela falou que não, que ela torceu, esperou passar um tempinho, a dor foi embora e ela ficou assim. E aí, dentro da osteopatia, né, tanto a humana como a veterinária, a gente tem nossos testes provocativos, né? E eu fui fazer alguns testes provocativos com ela, e quando eu fiz o teste provocativo, a dor dela desapareceu. Aquela dor de 5, 6 semanas sumiu. Eu fiz uma técnica que a gente chama de correção na cabeça da fíbula. A dor dela desapareceu. Ela, Marcelo, minha dor sumiu. Aí quando eu soltei a fíbula, a dor dela voltou. Aí eu falei assim, olha, você até pode ter um diagnóstico de hérnia de disco, você até pode ter dor na perna, mas nem toda dor na perna e nem toda hérnia de disco necessariamente precisa ser do nervo ciático ou um problema do disco. Então, pelo diagnóstico diferencial que eu fiz nela, ela estava com compressão do nervo fibular por conta de uma lesão tanto no tornozelo como na cabeça da fíbula. Aí eu fiz a reorganização, fiz a correção do tornozelo, do pé dela, e fiz a correção da região posterior do joelho e da cabeça da fíbula. E aí aquela dor de 5 semanas havia ido embora. E ela saiu do consultório já 100% sem dor. Ela falou, Marcelo, você é mágico? Eu falei, não, eu só sei ouvir o que você está me dizendo. E ligar os pontos, né? Não adianta a gente ouvir e não saber ligar o ponto. Então aquela história do tornozelo dela, para mim, foi muito mais relevante do que um exame de imagem com uma hérnia de disco. E é o que eu sempre falo para os pacientes. Não é porque você tem uma hérnia de disco que necessariamente você precisa ter dor.
A hérnia de disco, muitas vezes, né, as artroses na coluna, os processos degenerativos, em alguns momentos eles podem ser achados radiológicos, achados no exame de imagem e não terem uma relação direta com a sua dor. Então, fazer essa diferenciação do que é um diagnóstico por imagem, do que é um exame físico e do que é você realmente ouvir o paciente, eu acho que é muito importante para nós osteopatas, né? Com certeza. Dentro da minha rotina, da minha avaliação ali também, cada detalhe relatado, né, pelo tutor, e que muitas vezes são detalhes que são extremamente relevantes para a gente e nada relevante para outras especialidades. Exato. Né? Então, se você não questionasse essas, né, pequenas nuances da rotina dela e traumas anteriores, lesões anteriores, né, você ficaria focado ali numa estrutura que não era o mais relevante no quadro dela. Né? Exato. Acho que montar esses principais fatores, eu brinco bastante também até com as alunas, bato bastante nessa tecla, né, de fazer uma boa anamnese, um bom histórico de vida ali, montar os principais fatores de vida, né, os principais traumas, né, sejam físicos, sejam emocionais, cirurgias todas, quais aquelas cicatrizes. Então a gente tem que olhar o panorama geral e vir ali esmiuçando tudo e quais são as relações daquelas estruturas com a queixa, né, com principal ali, o que a gente pode entender desse mapa todo aqui, que é esse corpo, né, que vai se desvendando ali aos poucos. Eu acho legal também que nós, enquanto profissionais, também a gente precisa acreditar no que está fazendo, né? Ah, com certeza. Porque tem vezes assim que tu olha, não é possível que vai ser isso aqui que vai resolver a dor do paciente. Aí você vai lá, cara, era aquilo. Então, acho que termos fé em nós mesmos também é muito importante, né? E na sabedoria do nosso próprio corpo também, porque tem horas que a mão vai certinha para o lugar exato onde ela tem que ir e você racionalmente fala, mas... Pra quê? Nossa, mas estava aqui, a minha mão foi, ela escorrega, né? Além da avaliação facial, óbvio que a gente sabe que vai direcionar, mas a mão já, né? O corpo vai no automático ali. Isso. Acho que foi muito bacana, né? Muito produtivo esse bate-papo. O nosso primeiro bate-papo aqui. Tem mais algum caso clínico que você queira compartilhar? Não, eu não vou abrir a caixa de Pandora agora, não. Acho que vou deixar para os próximos encontros. A gente vai tentar chamar alguns amigos, tentar chamar algumas pessoas para estar aqui conosco. Sim, com certeza. Mas eu queria, na verdade, aproveitar essa oportunidade para também te parabenizar. Porque você tem que se sentir muito orgulhosa, assim como eu tenho orgulho de você, porque só a nossa família sabe tudo que você passou ao longo dos nossos 20 anos juntos. Foram filhos, problemas de saúde, você sempre quis ser veterinária e foi uma luta muito grande que você conseguisse se formar e estar aqui hoje. Você passou por diversas... Algumas pessoas acham que não, mas a maternidade é muito mais pesada para a mãe do que é para o pai, então não vem com esse papinho de que é igual, porque não é. E você passou por 3 gravidez, cada uma com a sua história. Você nunca desistiu da sua profissão. Você é uma pioneira da osteopatia veterinária no Brasil. Você vestiu a blusa da osteopatia e está querendo difundir isso para a sua especialidade, você difunde isso para as pessoas, então nem sempre vai ser fácil. A verdade é essa, que na maioria das vezes vai ser muito difícil. As pessoas vão subjugar, as pessoas não vão dar devida importância, mas você está levando com unhas e dentes aí a especialidade no Brasil, você está levando para os pacientes que te procuram, você tem um carinho enorme em cada atendimento que você faz, porque eu vejo a dedicação, a ligação para o paciente 11 da noite que te liga falando, ai meu Deus, aconteceu isso, você vai lá com o maior carinho, com a maior atenção. Então, eu tenho muito orgulho da profissional que você se tornou. Você é um marco, sim, da osteopatia veterinária no Brasil. E quem sabe um dia tem até um livro falando da Mariana e da história dela aí na osteopatia. Mas parabéns. Obrigada. E te amo.
Também te amo muito. E isso tudo é reflexo daquilo que eu observei de você, né? Porque era meu sonho poder fazer aquilo que eu via você fazendo, os resultados que você tinha, né, comigo, né, quanto ao longo da minha saúde, dos desafios todos, né, de saúde que eu tive aí, tanto da maternidade quanto fora dela, né, de tantas internações e você ali comigo na UTI sempre. Então, sem você, eu jamais estaria aqui. Então, isso tudo é reflexo, né, do que você começou lá, criou, e eu sou completamente apaixonada pela terapia, né? Me mergulhei realmente de cabeça, me apaixono cada dia mais. Claro que eu estou engatinhando nesse meio, eu sou um bebezinho perto de vocês. Já está engatinhando bem. Mas eu quero te agradecer muito por ter dado esse start todo, por ter sido esse parceiro aí ao longo de todos esses anos. Meus maiores orgulhos na vida, com certeza, são a maternidade, nossas 3 crianças ali, que apesar de todos os desafios, é o que me move, e a veterinária, com certeza, e a osteopatia também, por toda a batalha por trás disso tudo, né? Com certeza. E o orgulho que me dá. É uma profissão sensacional que eu amo e faço realmente com muito carinho. Amo demais a minha profissão e poder lidar com seres, né, tão sensacionais quanto os animais, e agora mais voltada para pequenos, né? Então, obrigada, meu amor. O primeiro de muitos. Isso aí, vamos nessa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, tanto quanto a gente curtiu esse bate-papo. É claro que aqui essas informações a gente já conversa bastante em casa, mas eu acho que foi legal trazer para vocês um pouco desse diálogo, de explicar um pouquinho o que é a osteopatia, né, como funciona mais ou menos os nossos atendimentos, e a partir daqui os próximos episódios trazendo mais informações, mais troca de conhecimento com outros colegas, com amigos, e que a gente possa juntos difundir mais essa terapia pela qual eu sou tão apaixonada, e que eu tive aqui um ótimo mestre ao longo da vida, e meu personal osteopata, o melhor investimento da vida para minha artrose no quadril, ela que eu diga. E eu atendo no chão, gente, então olha... Será que é artrose no quadril mesmo? É. Será? Ué, a ressonância... A ressonância diz que tem artrose no quadril, né? Tá bom. Então eu espero que vocês curtam tanto quanto a gente, e até os próximos episódios. Passo também a palavra para o meu personal osteopata. Bom, pessoal, foi isso. Eu acho que para um primeiro encontro já temos aí bastante informação, bastante conteúdo aí para vocês assimilarem. Foi um prazer passar um pouquinho da nossa história, da minha história profissional, da história profissional da Mariana. A gente vai cada vez mais tentar unir aí o que é osteopatia veterinária para osteopatia humana, porque na verdade é tudo osteopatia. E espero que vocês gostem do conteúdo. Estamos bastante animados aqui para produzir isso para vocês e, de fato, levar uma osteopatia de qualidade para aqueles que realmente necessitam, para quem realmente buscam, sejam acadêmicos, sejam tutores, sejam pacientes. A gente só quer levar a boa informação e a boa osteopatia para todos. Então, que venham os próximos encontros.